Olá, tudo bem? Mais uma vez eu sou o pastor Cláudio Rosa, aqui do canal Que Diz a Bíblia. Como você tem passado? Que bom que você está nos acompanhando. Por falar em acompanhar, eu quero mais uma vez convidar você a estar se inscrevendo no canal. A inscrição no canal é importante. Quando você se inscreve, você também aciona aí o sininho. Esse aí que tocou agora. Isso. Esse sininho vai te notificar todas as vezes que nós subirmos um vídeo e também colocarmos uma live ao vivo. É importante também você dar o like. Olha, nós vamos falar sobre um problema que as testemunhas de Jeová têm e que eles tentam jogar esse problema para o colo de outras pessoas. Qual é esse problema? É querer identificar o nome de Deus. E eles tentam identificar esse nome de Deus com um nome que não é histórico, não é bíblico. Não existe o nome que eles usam para se forçar a barra da forma como eles formam. Mas nós vamos ver aqui, logo depois da nossa vinheta. Muito bem, estamos de volta. Que bom que você está aí nos acompanhando. Olha, as testemunhas de Jeová, elas têm por prática em suas visitas, muitas vezes, quando não todas, fazer a seguinte pergunta: qual é o nome de Deus? E aí as pessoas respondem naturalmente: Deus. O nome de Deus é Deus. Ou então dizem Jesus Cristo, alguns, mas fica nesse campo. E aí, imediatamente, as TJs fuzilam dizendo o seguinte: não, Deus é título, eu quero o nome, Deus tem um nome. Como assim? O juiz é um título, advogado é um título, e só que esse advogado, esse juiz, esse motorista, ele tem um nome, a função dele é uma, o título dele é um, mas ele tem um nome próprio. E nós somos, então, aqueles que pronunciamos o verdadeiro nome de Jeová, ou o nome de Deus, que é Jeová. O nome Jeová, eles extraíram de Isaías 43:10, que está escrito assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Eles, na verdade, tiram o nome Testemunhas de Jeová desse texto, porém esse texto não traz o nome Jeová. E por quê? Porque o nome Jeová é um nome híbrido. Você não encontra definitivamente o nome Jeová nos originais. Esse nome ele foi construído ao longo do tempo, mais ou menos lá pelo século VI. Então, você vai encontrar, nós vamos encontrar Yahvé, Javé, mas Jeová não. E eles usam e teimam em dizer que tem que se pronunciar esse nome, senão você não faz parte da verdadeira organização que pode proporcionar salvação ao ser humano. E salvação nos termos que eles entendem. Né? Nós já falamos sobre isso aqui em outros vídeos, mas você também vai ouvir nós falarmos mais vezes a respeito desse assunto, sobre a questão de salvação dentro da organização. Mas as testemunhas de Jeová, elas aprendem, elas são adestradas que não podem existir, obviamente, duas verdades absolutas numa mesma situação. E eles aprendem também a entender que esta instituição religiosa ao qual eles pertencem, a seita que eles pertencem, é a única que pode ser a portadora da porta de salvação, a salvação. Tanto é que eles dizem no livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, na página 255, que se você quer realmente galgar a salvação, você precisa pertencer à organização visível de Deus aqui na Terra, de Jeová na Terra, a Associação Torre de Vigia. Isso está escrito nesse livro, na página 255, como nós falamos, é a última página do livro. Mas eu quero ler mais alguma coisa dentro desse livro que eles escreveram. É o livro, como nós falamos, Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, que foi editado em 1983. Na página 32 está escrito assim: não pode haver duas verdades quando uma não concorda com a outra. Ou uma ou a outra é verdadeira, mas não ambas. Crer sinceramente em alguma coisa e praticá-la não a torna certa, se realmente for errada. Então é muito bom isso que eles escreveram.
crer sinceramente em alguma coisa e praticá-la não a torna certa, né? Isso mesmo ela sendo errada. Ou seja, você acredita, você se envolve, é um erro e isso não vai mudar, vai continuar sendo algo errado. Eles continuam, e nós entendemos também que todas as testemunhas de Jeová, elas trabalham a mente das pessoas para entender desta forma. Eles têm mais uma declaração que eles fazem, também no mesmo livro, agora na página 190, que está escrito assim: é somente lógico que haja uma só religião verdadeira. A Bíblia diz que existe realmente uma só fé. E aí eles dão a referência de Efésios 4:5. Quem então são os que formam o corpo de verdadeiros adoradores hoje? E aí eles mesmos respondem dizendo o seguinte: não hesitamos em dizer que são as testemunhas de Jeová. Para que você se convença disso, convidamo-lo a conhecê-las melhor. Então é exatamente isso que nós vamos fazer. Nós queremos conhecer melhor esse grupo religioso, pernicioso, que traz ensinamentos luciferianos, que trazem problemas à igreja. Então, eles são adestrados a aprenderem dessa forma, e nós então queremos ver realmente esse posicionamento que eles têm em relação a isto. Bem, qual é o posicionamento que eles têm, então, em relação, como nós falamos, ao nome de Deus, que eles falam que deve ser testemunho de Jeová, que foi mudado a partir de 26 de julho de 1931 pelo o segundo dirigente do grupo, o Franklin Rutherford, que ele era um advogado, provavelmente um advogado mal sucedido, e ele teve assim a brilhante ideia de se intitular juiz, e foi ele também quem trouxe aquela revelação que está escrito naquele livro, como nós falamos, que é a vergonha da instituição, milhões que agora vivem jamais morrerão, onde eles profetizaram que na década de 20, Abraão, Isaac e Jacó ressuscitariam e estariam gozando de plena vida, restabelecidos entre nós com outros profetas. E em razão disso construíram toda a congregação, as pessoas que estavam envolvidas na seita, foram convocadas a participarem financeiramente para a construção de uma casa, de uma mansão chamada Beth Salem, que era a Casa dos Príncipes, lá em San Diego, na Califórnia. Obviamente, Abraão, Isaac, Jacó e os demais não ressuscitaram, e quem foi morar na casa foi o falso profeta Rutherford, né? Existem, por incrível que pareça, muitas testemunhas de Jeová que não conhecem essa história. E este livro também não é tão divulgado, em razão desta grande vergonha que esse livro traz. Não tem como arrumar e não tem como reescrever a história. Então é um grande problema que eles têm. Bem, então eles entendem que o fato de usarem o nome Jeová os caracterizam como os verdadeiros adoradores. Eles escrevem ainda nesse mesmo livro, Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, eles escrevem assim: elas entendem que o fato de usarem esse nome os caracteriza como o único povo adorador de Jeová, e os demais são todos títulos fraudulentos. Então, se você usa Senhor, como eles colocam no livro, Senhor, Deus Altíssimo, se você fala Deus Altíssimo, no conceito jeoviano, você está usando um nome fraudulento, você está fraudando o nome de Deus, você está cometendo um pecado. Segundo o que eles dizem, nesse próprio livro, Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra. Abre aspas, na página 41, eles dizem assim: sem dúvida, todos os seus conhecidos têm um nome. Deus também tem um nome pessoal para distingui-lo de todos os outros. Alguém talvez pergunte, mas o nome dele não é Deus? Não, porque Deus é apenas um título, assim como presidente, rei, juiz são títulos, aquilo que eu falei. Então eles questionam sobre isso. Na tradução do Novo Mundo, naquela tradução com notas de rodapé, eles também dizem a mesma coisa. E o corpo governante usa o nome Jeová, que identifica como a única religião verdadeira. Bem, algumas questões aqui. Quando nós olhamos para várias passagens bíblicas, nós vamos ver que Deus ele traz a titularidade com o significado. Por exemplo, quando nós vamos ali, vamos agora dar um passeio aqui na Bíblia,
Em Gênesis, no capítulo de número 16, já logo lá no começo, Gênesis, capítulo de número 16, e o versículo de número 13, está escrito assim: E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus que me vê. Porque disse: Não olhei eu também aqui para aquele que me vê? Quando Agar foi dispensada por Abraão ali no deserto, com o menino, ela fala isso, ela pronuncia. E ali o nome de Deus é traduzido por Deus que vê, aquele que vê. É o nome, Roi, no hebraico, no original hebraico. Então, existe um nome e uma identificação desse nome de uma função de Deus, que é ver, que é saber, que está conhecendo tudo que está ao seu redor. Em Êxodo, capítulo de número 6, Êxodo, capítulo de número 6, vamos lá para o livro de Êxodo, capítulo 6, no seu versículo de número 3. Está escrito assim: E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Aqui, no nome que aparece o Deus Todo-Poderoso, é El Shaddai, ou seja, o nome de Deus. Se você falar para uma testemunha de Jeová, dizer, não, o nome de Deus é El Shaddai, está correto. El Shaddai, quer dizer, Todo-Poderoso, como está em Êxodo capítulo 6, no seu versículo 3. Veja bem, é exatamente o que a Bíblia está dizendo. E você pode ler estas passagens bíblicas também na própria tradução do Novo Mundo, para que não haja nenhum tipo de questionamento. Por exemplo, quando nós olhamos lá para Gênesis 22, 14, vamos voltar para Gênesis, no capítulo de número 22, no seu versículo de número 14, também está escrito assim: E chamou a Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, o monte do Senhor se proverá. Ou seja, quando você olha para esta passagem, o nome de Deus está traduzido por o Senhor proverá. Qual o nome de Deus? O Senhor proverá. Quando você fala isso, também está sendo colocado como o nome de Deus sem problema nenhum. Yahvé Jiré, ou Jirê, o Senhor proverá. Então, em nenhum momento destas passagens bíblicas, no original, no hebraico, tem lá Jeová. Por isso que nós até falamos isso logo no começo. Êxodo, capítulo 17, lá quando há aquela peleja que Josué vai lutar contra os amalequitas, e Moisés sobe o monte, Arão e Ur ficam segurando as mãos de Moisés, lá no capítulo 17, logo já no final do relato bíblico, Moisés ele fala assim: o Senhor é a nossa bandeira. Jeová Nissim, o Senhor é a nossa bandeira. Também é o nome de Deus. Então você não vai encontrar Jeová, vai encontrar o Senhor é a nossa bandeira, Jeová Nissim. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Também é uma passagem bíblica que está em Juízes, lá no seu capítulo de número 6 e o versículo 24. Yahvé Shammah, também na passagem bíblica de Ezequiel 48, 35, falando sobre a presença de Deus. A presença de Deus. Jeová, você não encontra esse nome, mas você vai encontrar Yahvé Shammah, a presença de Deus nesse relato bíblico. E Yahvé Tsekinu, o Deus que cura, ou melhor, o Deus de justiça. Então, Deus que traz justiça, também Jeremias 23, 5, 6. Então, esse posicionamento geoviano que tenta introduzir esse pensamento que é ilógico, que a Bíblia não traz essa informação, é realmente um desserviço que eles prestam ao Evangelho. E eles dizem o seguinte, que se há duas informações, uma ou outra está completamente errada. Em razão disso, eu vou mostrar aqui um documento, que é esta revista aqui, olha, eu vou mostrar para vocês, esta revista aqui, O Nome Divino que Durará para Sempre. É uma publicação deles, uma revista Sentinela. Deixa eu mostrar aqui. Aqui está, edição de 2006. Edição de 2006. É um pouquinho pequeno, mas eu creio que dá para ver.
E aqui nós vamos ver algumas declarações que eles têm aqui. Começando aqui na página de número 3, página 3, aqui começa então, está escrito: não foi por mero acaso que Jesus ensinou aos seus seguidores a dar prioridade ao nome de Deus em suas orações. Esse nome era claramente de capital importância para ele, visto que o mencionou repetidas vezes em suas próprias orações. Certa ocasião, ao orar publicamente a Deus, ouviu-se Jesus dizer: Pai, glorifica o teu nome. E o próprio Deus respondeu: eu o glorifiquei e o glorificarei novamente. Aí, aqui existe um problema que eles estão colocando como se Deus respondendo em relação ao nome, mas em nenhum momento Jesus, nessa passagem bíblica, está falando Jeová. Não está tratando o nome Jeová. Ele está falando: glorifica o teu nome, eu glorifiquei o teu nome, mas não fala o nome Jeová. Uma outra passagem que tem nesta revista também, logo aqui na página de número 4, aqui diz assim, olha só, mais um documento aqui. O Novo Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, volume 2, página 649, em inglês, diz: um dos aspectos mais fundamentais e essenciais da revelação bíblica é o fato de que Deus não fica sem nome. Ele tem um nome pessoal, por meio do qual pode e deve ser invocado. Jesus, e aí eles não falam, não dão referência bíblica nenhuma. Eles vão dar uma referência aqui, mas que não resolve o problema. E eles dizem assim: Jesus certamente tinha esse nome em mente quando ensinou seus seguidores a orar. Nosso Pai nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus 6,9. E em vista de tudo isso, é evidente, importante para nós saber qual é o nome de Deus. Você conhece você o nome pessoal de Deus? Olha como eles fazem um jogo de palavras. Eles colocaram aqui: em vista de tudo isto, ou seja, de que Jesus orou, né, e falou: Pai, no céu, santificado seja o teu nome. Aí eles colocam: em vista de tudo isso, é evidente, importante para nós saber qual é o nome de Deus. E aí vai uma busca do corpo governante atrás disto, porque não há uma revelação. O nome de Deus está revelado nesses textos bíblicos que nós colocamos. Eu sou o que sou. Quando Moisés perguntou: quem nos mandou à presença de Faraó? Você vai dizer: eu sou o que sou. Eu sou, mandei. E no momento fala Jeová. E as outras passagens bíblicas relacionadas, como nós falamos ali no caso de Agar, aonde El-Roi, Elohim, que fala da pessoa de Deus, Yahvé, Alfa e Ômega, Yahvé Chamar, a presença de Deus, todos eles trazem um significado para o nome de Deus. Então, dentro de toda essa mixórdia que as testemunhas de Jeová fazem, e com essa prova documental que tem aqui, eu quero mostrar o que eles escreveram e documentaram nesta página aqui agora para encerrarmos. Olha aqui na página 7, o que eles vêm dizendo aqui, olha. Página 7 está escrito assim, veja bem. Portanto, é evidente que a pronúncia original do nome de Deus não é mais conhecida. Obviamente, se perdeu. O tetragrama ninguém consegue pronunciar. Nem é realmente importante. Eles estão dizendo que nem é realmente importante. Se fosse, o próprio Deus se teria certificado que fosse preservada para o nosso uso. O importante é usar o nome de Deus segundo a pronúncia convencional do nosso próprio idioma. Então, aqui nesta declaração que eles fazem, nesta revista Sentinela, desconstrói o que eles falaram lá no livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra. E as duas informações são conflitantes. E eles disseram que não podem haver duas verdades absolutas em relação à mesma questão. Lembra quando eu falei isso? Vamos dar mais uma olhada lá novamente? Eles dizem aqui, olha, eles falaram: não pode haver duas verdades quando uma não concorda com a outra. Ou uma ou a outra é verdadeira, mas não ambas. Crer sinceramente em alguma coisa e praticá-la não a torna certa se realmente for errada. Ou seja, vocês estão errados porque vocês publicaram esse livro
dizendo inclusive que é necessário que se fale o nome correto, e o nome correto é Jeová, e depois vocês publicaram uma revista Sentinela, que também é de autoria do próprio corpo governante, dizendo que isso não é importante, que não há necessidade, até porque o nome de Deus se perdeu a sua pronúncia correta. E nós temos os textos bíblicos que nós lemos que identificam o grande Deus como o Senhor absoluto, o Deus da paz, o Deus da justiça, o Deus que é a nossa bandeira, o Deus que cura, o Deus da provisão e muitos outros nomes que aí estão. Por isso é importante nós conhecermos a palavra de Deus, por isso é importante nós entendermos tudo aquilo que Deus tem para nós através da sua palavra. Amém? Muito obrigado mais uma vez aí pela sua participação em estar conosco. Não deixe de dar o seu like, é muito importante para nos ajudar no canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e se inscrevendo, toque esse sininho que tocou agora, porque ele vai trazer a você todas as informações sempre quando tem um vídeo que subiu e também as lives. Você quer nos ajudar também de uma forma especial, além das orações, que é o mais importante, olhe pelo nosso ministério, mas nós temos aqui, olha só, o QR Code para o Pix, tá bem? Você aqui pode estar nos ajudando, porque nós precisamos, obviamente, também de materiais, de equipamento, para que cada vez mais o canal se fortaleça. Deus abençoe a sua vida, continue conosco, obrigado pela sua participação e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Fique na paz.